Bom, então, o melancólico, diferentemente do fleumático, de uma certa perspectiva, né? O melancólico ele tem algumas coisas muito parecidas com o melancólico exatamente pelo caráter de frio, né? O aspecto, portanto, de uma coisa mais contraída, né? Só que aí o melancólico ele já caminha para o lado da secura, né? Ele é mais seco, portanto, ele é mais rígido. Ele normalmente ele vai ter, então, um tipo de temperamento muito marcado por uma certa... A grande característica do melancólico é exatamente a organização, né? É uma pessoa que tem que gira em torno da ordem, mas uma ordem que muitas vezes tem esse caráter de quase de uma rigidez. Escapou um Uhum, pouquinho disso aqui, pronto, né? É o suficiente para um tipo de explosão. O melancólico, uhum, tal como o colérico, ele também explode, né? Ele tem uma reação muito intensa, né? Justamente por causa dessa característica mesmo da secura, né? A secura ela não se adapta, ela não se adapta, né? Ela só consegue mudar a força de pancada, efetivamente, né? Então, o uhum, melancólico tem essa característica também, né? De ser mais introvertido, então ele é mais organizado, ele é mais introvertido, ele é muito reflexivo, né? É uma pessoa que fica diante de um impacto negativo, ele normalmente ele fica refletindo, ele demora para reagir. E a reação, quando vem, ela vem uhum. muito intensa, né? Ela vem muito, É. muito intensa, muito forte. Eu gosto daquela comparação com a Terra, né, que marca tanto e marca com afetividade, então marca o bom e o ruim também, né? Perfeito. Tanto quanto, por exemplo, a água, quando a gente põe a mão, assim que você tira a mão, ela mexe um pouco, mas ela volta ao estado dela. A terra, quando você põe a mão, fica, Fica. né? Fica a marca da mão. Isso é bem o melancólico, não é? Exatamente, exatamente isso. Exatamente isso. É interessante, uma coisa que eu não falei antes, mas que pode ser também uma ajuda, né? Porque quer dizer, uma coisa que a gente precisa sempre entender dos temperamentos uma coisa assim, eu sei que é um parênteses aqui no meio da trajetória que a gente já está fazendo, mas que eu acho que é importante Lógico. também entender. É que os temperamentos têm muito que ver com os padrões reativos das pessoas. E a gente precisa entender que esses padrões reativos, com o passar do tempo, na medida em que a gente vai amadurecendo, esses padrões reativos vão sendo alterados. Vão sendo alterados pela educação, vão sendo alterados pelos nossos Perfeito. vícios. Eles podem ficar cada vez mais profundos, né? Padrões reativos negativos, eles podem se aprofundando e deixando grandes marcas no nosso modo de agir do ponto de vista da personalidade. Esses padrões Uhum. reativos podem ser modificados também pela ação da graça, né? A graça pode né, fazer o camarada, pera lá, né? Vamos mudar esse jeito de agir aqui. Mas o fato é que esse padrão reativo ele tem que ver com o que a gente chama justamente da nossa dinâmica afetiva. A dinâmica afetiva na pessoa, né? Então, isso que você falou, por isso que eu me achei importante, né? Essa coisa que você falou mesmo desse, né, para bem ou para mal, o melancólico reage, né, com essa marca, né? Uhum. É muito interessante porque onde que nasce, né? Onde nasce na gente, na pessoa, os afetos? Eles nascem exatamente no impacto que a gente tem na realidade acerca das coisas boas e coisas ruins, né? O bem e o mal, né? Diante do bem e do Uhum. mal, a gente reage sempre afetivamente, mais do que inicialmente de uma forma racional, né? O bem Uhum. impacta a gente primeiro do ponto de vista afetivo. O padrão reativo imediato diante do bem e do mal, né? Diz respeito ao que a gente chamaria aí no modelo mais antigo, né? Aos nossos apetites, ou às nossas paixões. Então, há paixões, né? Há apetites, há sentimentos, né? Há modelos afetivos que são mais frequentes em uns do que em outros. O melancólico Uhum. tem um padrão afetivo que é muito determinado exatamente por diante do bem e do mal, né? Diante daqueles aspectos de bem e de mal, ele capta bem, né? Ele deixa essa coisa deixar marcas profundas nele. Então ele identifica claramente o que é o bem, ele identifica claramente o que é o mal. E se ele age para um lado ou para outro, ele o faz com muita consciência, ele o faz com muita certeza do que o está movendo, porque ele é Uhum. profundamente marcado por aquilo. Então, em geral, uma criança melancólica é uma criança que tem um padrão de reconhecimento do justo e do injusto claríssimo. Se você é injusto Uhum. com uma criança melancólica, ela reconhece imediatamente. Isso bate nela de uma Maravilhoso. forma muito profunda. Então, se eu sei que o meu filho é melancólico, eu tenho que tentar lembrar de ser justa o tempo todo, né? Perfeito.
Justiça é uma coisa muito importante para esse filho. Perfeito, exatamente. Mete bronca. Não. Outra coisa que eu ia falar, a mãe pode mostrar para esse filho que a vida é viável, né? Que tudo bem, né? Tem o mal, tem o bom, mas a sua dor não é a única dor, existe a dor do mundo, Uhum. não é mesmo? Perfeito, exatamente. Então, e como que a gente pode fazer isso? O jeito prático de fazer isso é levar o humor para a vida do melancólico. Se a Excelente. mãe e o pai lidam com humor, ele pode aprender algo que não nasceu com ele. Mas ele Exatamente. aprendendo isso, ele vai ser um melhor melancólico, não vai? Perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, essa tendência do melancólico, né, de dizer que o melancólico, no fim das contas, por conta disso, né, por conta desse padrão de marcas muito profundas, é, ele tende a ser um pouco, vou usar um termo talvez, né, fora de contexto, mas excessivamente dramático, né? Quer dizer, as coisas têm um peso muito maior. Então, quer dizer, na logoterapia, né, o Viktor Frankl, então eu vou fazendo algumas pontes aqui, tá, Bel? Desculpa. Na logoterapia, o Viktor Frankl ele fala muito da necessidade de um autodistanciamento, que tem muito que ver com o senso de humor. O melancólico é o camarada que precisa muito de senso de humor. Ele precisa muito saber distanciar-se dos problemas para poder identificar o que efetivamente está na jogada, né? E muitas vezes o senso de Uhum. humor ele faz isso, né? Ele tem esse papel de tornar a coisa um pouco mais leve. Um pai e uma mãe que consegue fazer isso com o melancólico, ele certamente contribui profundamente para a formação de uma personalidade sólida que não vai ser mais determinada por esse padrão reativo né, É, do 880, né? isso. E isso é um ponto, né, doutor? Em todos os aspectos, os 4 temperamentos têm o lado de luz e o lado de trevas, né? Escuridão, o lado bom, o lado ruim. E aí cabe à mãe e ao pai identificar qual a luz do filho e aumentar essa luz, né? Iluminar mais e olhar para essa luz e também perceber qual é a treva e tentar diminuir, ensinar o contrário e tal, para ele ir se equilibrando ao longo da vida e chegar a uma maturidade, né? Perfeito, exatamente. 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 Tem umas coisas do melancólico, né? Duas coisas que eu acho que são legais, assim, de dicas para os pais, né? É, em alguma medida, algumas dessas servem para todos eles, né? Mas com o melancólico, a gente precisa ter muita paciência com o melancólico, né? Porque tem essa coisa do lento, né? Ele não é como o fleumático, que tem aquela preguiça mesmo, né? Do fleumático, mas ele é lento. Então as coisas não são, né? No tempo, por exemplo, de um Uhum. colérico. Eu sou um pai colérico, né? Se eu tivesse um filho Uhum. melancólico, eu estava na água, né? Eu tenho um filho É. fleumático, porém, mas aí eu vejo o quanto isso aqui, né, é muito exigente, né? Eu Essa vi aqui nos paciência. Com o melancólico, comentários, desculpa te pois não, interromper, diga, eu vi diga. nos comentários uma mãe que fala: Eu sou colérica e meu filho é melancólico. Os nossos tempos são tão diferentes que é muito difícil lidar. E Exatamente. E o contrário também funciona. Se a mãe é melancólica e o filho colérico, às vezes a bronca vem tanto tempo depois do acontecimento que o filho nem entende por que que a bronca existiu, né? A gente que é adulto, se adequar ao tempo do filho, porque a gente já é maduro, né? Sim, perfeito. Exatamente, exatamente. Em casa é isso, né? Eu tenho uma filhinha que é colérica, ferradíssima, e a minha esposa que é melancólica, né? Então, é exatamente esse tipo de mal-estar é terrível, né, entre elas. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, precisa ter muita paciência com o melancólico, sem dúvida nenhuma. Né? Esse modelo mais retraído da criança, né? Pouco voluntaria, né? Ela não se voluntaria pouco, né? Então, tem que ir puxando, de vez em quando tem que, né, chamar, né, para a situação, né? E, sobretudo, uma coisa do tipo, né? Quando vai punir, né, quando vai chamar a atenção de uma criança melancólica, não pode nunca usar raiva com ela, né? Porque a raiva marca fundo nela, né? E Ah, aquele senso que de nem a gente falou que a justiça. terra, né? Exato. E se a gente fixa algo ruim nessa criança, aí complica. Exatamente. Perpetua um certo modelo de compreensão que vai, né? E quando eu digo perpetua, né, não estou querendo dizer que, né, que gera um trauma, que gera uma determinação,
mas em alguma medida deixa uma marca, né? Uma marca que vai virando um certo padrão, né? Então ela vai ficando mais desconfiada, mais retraída, né? Menos lançada, na realidade. Então a gente tem que cuidar disso, certamente. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Tem tanta pergunta que eu às vezes desfoco.